Olá pessoal, a graça e a paz de Jesus sejam com todos nós. Hoje eu quero começar uma nova série de vídeos que fala sobre evolução tecnológica relacionada à questão do fim dos tempos. Esse é um assunto muito importante, muito atual, algo que tem tocado meu coração, Deus tem falado no meu coração de uma maneira muito forte nesses últimos dias. Por isso eu quero dizer que nós não abandonamos a outra série do 7 Eu Sou, do Senhor Jesus, mas eu preciso pôr para fora aquilo que Deus tem me falado. Então, de antemão, eu quero reconhecer as minhas limitações quanto a esse assunto e dizer que eu não tenho respostas para tudo isso que eu vou apresentar, mas a minha expectativa é que todos os fatos que eu vou aqui mostrar para vocês durante esses vídeos possam nos levar a uma reflexão profunda, capaz de mexer conosco, capaz de nos fazer despertar de uma situação de dormência, de distração, que tem afligido muitas pessoas no meio do povo de Deus. Então eu espero que você nos acompanhe até o fim e nos ajude por meio dos seus comentários, ok? Apesar da palavra Apocalipse significar revelação, a grande maioria dos cristãos sempre considerou esse livro como o livro mais difícil de se compreender em toda a Bíblia. E a explicação disso, a principal explicação, decorre do fato de que a maioria da mensagem desse livro é expressa de forma figurativa. Uma linguagem repleta de visões que nos fala de vários números, de selos, de taças, de trombetas, de bestas, de chifres e diademas e muitos outros símbolos. Agora, apesar da complexidade de toda essa tipologia, não nos é dado o direito de nos afastar desse livro, de virar as costas para ele. E você vai ver isso logo no começo do livro, quando o apóstolo João diz no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. E o Senhor Jesus também, no final do livro de Apocalipse, ele segue pela mesma direção, no capítulo 22, versículo 7, quando ele diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, se aprove a Deus que o livro de Apocalipse fizesse parte do cânon do Novo Testamento, então nós precisamos crer, gente, que há um imenso valor e importância desse livro para nossas vidas. Que é interesse de Deus que nós venhamos estudá-lo, que nós venhamos meditar em suas palavras, as quais o Espírito Santo utiliza de forma poderosa para renovar a alegria da nossa esperança quanto à restauração de todas as coisas. Agora, há algo que nós precisamos reconhecer aqui, e isso é muito importante. Como fazem os grandes comentaristas do livro de Apocalipse, que depois de tanta busca de resposta, por meio da leitura da Bíblia e da oração, eles entenderam que há na escatologia muitos pontos cujo significado ainda não estão totalmente claros, não estão totalmente definidos. E isso gerou muita discussão na história da igreja. Isso gerou várias interpretações diferentes. E em cima desse fato inquestionável que eu apresentei para vocês aqui agora, que eu quero passar para vocês agora, duas questões que nós utilizaremos como pano de fundo de todo o assunto que nós iremos compartilhar nesses vídeos que iremos postar daqui para frente. Essas duas questões são as seguintes. A primeira nos fala o seguinte, que o principal motivo pelo qual o significado desses pontos ainda não estão claros é que a compreensão deles está intimamente relacionada ao conhecimento do contexto da sociedade do fim dos tempos. Porque aquilo que João escreveu não diz respeito à sociedade que ele viveu naquela época. A ele foi dado se expressar por meio de figuras que ele conhecia. Ele podia lançar mão de algo que ele nunca tinha visto, que ele não conhecia. Não é verdade? Só que todas as figuras, elas
apontam para um contexto futurístico. Então isso quer dizer que esses pontos, eles somente se tornarão claros para nós na medida em que nós vamos conhecendo o contexto dessa sociedade dos fins dos tempos, que daqui para frente eu chamarei de contexto apocalíptico ou sociedade apocalíptica, conforme eu for me referindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, que nós sabemos pela Bíblia que uma das marcas importantes dessa sociedade apocalíptica é que ela será uma sociedade cuja mentalidade será contrária a Deus. E que levará, então, as pessoas a cometerem todo tipo de abominação contra Deus e a sua palavra, como nós temos visto hoje. Quem poderia pensar 30 anos atrás, gente, que nós estaríamos vivendo a Babilônia que nós temos vivido? Não vamos entrar nesses aspectos porque não é o foco do nosso vídeo. Mas, com certeza, a Bíblia deixa muito claro que, nesse contexto apocalíptico, esse aspecto ele é muito predominante. Só que, se a nossa noção desse contexto ele é baseada apenas no prisma da perversão dos valores morais e da idolatria, eu quero te dizer que a nossa visão quanto a várias questões escatológicas ainda será deficiente, ainda será turva. E eu falo isso, sabe por quê? Porque nós cometemos um grande erro quando nós deixamos de considerar que essa sociedade do fim dos tempos será uma sociedade extremamente tecnológica. Que o aspecto tecnológico ele exercerá um importantíssimo e fundamental papel no fim dos tempos, nesse contexto escatológico, nesse contexto apocalíptico. Inclusive, para o surgimento e para o governo do anticristo. Então nós vamos ver agora um exemplo que eu acho que vai nos ajudar muito para ilustrar tudo isso que nós vimos até aqui. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 18. Vamos ler. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O texto ele é muito claro quando ele afirma que no tempo do governo do anticristo, um sistema de controle será instaurado sobre a humanidade, que visará, então, permitir que somente aqueles que têm a marca da besta na mão ou na fronte possam comprar e vender. Essa será, então, uma atitude que visa forçar as pessoas a se posicionarem do lado do anticristo, a se submeterem ao seu governo e negar a Cristo, não é? Mas o que o texto não deixa claro para nós é como o anticristo exercerá esse controle. E nem o que realmente significa essa marca da besta, a não ser que ela é representada pelo número 666. Durante grande parte da história do cristianismo, os cristãos, eles consideraram que essa marca da besta, ela deveria ser como uma tatuagem a ser colocada na pele das pessoas. E eles chegaram a essa conclusão, possivelmente, tendo em vista uma prática muito comum dos romanos, de tatuarem símbolos na pele dos seus escravos, ou então marcar com ferro quente, como faz no rebanho. Agora, essa era a única forma que eles tinham de imaginar isso. Porque aquilo era o contexto da sociedade em que eles viviam. Não é verdade? Agora, diante de uma visão deficiente como essa, o resultado era o surgimento, então, de lacunas e questionamentos. Como, por exemplo, como poderá o anticristo exercer esse controle sobre todas as operações de venda e de compra de todas as pessoas, em todo momento do dia e da noite,
apenas baseado numa tatuagem, numa marca, na pele, na mão ou na testa de alguém? Será que isso não seria um sistema de controle muito fácil de se burlar? Então, possivelmente, muitos já chegaram à conclusão de que aquela interpretação não seria uma interpretação mais correta. É como se faltassem algumas peças do quebra-cabeça que eles ainda não tinham acesso, mas até aquele momento era aquilo que eles tinham. Então, durante muitos séculos, essa foi a principal forma dos cristãos visualizarem esse texto. É claro que muitas variações dessa interpretação surgiram, mas nada que fosse considerado realmente novo. E esse quadro só começou a realmente mudar, por incrível que pareça, a partir da segunda metade do século XX. Tendo em vista as mudanças que a terceira revolução industrial provocou na sociedade como um todo. Nós vamos falar sobre essa terceira revolução industrial no próximo vídeo. Então, logo no começo desse século, ali nos anos 2000, quando o biochip de tecnologia RFID, que é identificação via radiofrequência, ele começou já a ser bem utilizado, popularizado nos animais, na implantação nos animais para identificação e rastreamento de animal de gado, animal em extinção, animais domésticos. Então começou a se cogitar que se ele fosse implantado no ser humano, ele traria grandes benefícios para nós, os quais iriam aumentando na medida que a tecnologia fosse evoluindo. Naquele momento, a aplicação era mais voltada para a questão da segurança. Ou seja, poder rastrear alguém que tivesse com chip implantado, no caso dessa pessoa ter sido sequestrada. Vocês lembram bem disso. E quando as pessoas se depararam com algumas características desse dispositivo, como por exemplo, capacidade de armazenamento de certa quantidade de dados, que, por exemplo, os nossos dados pessoais, de identificação, de endereço e outros, capacidade desse dispositivo de emitir um sinal via rádio, permitindo rastreamento, permitindo a rápida coleta dos dados através de um coletor de dados digital, a facilidade de implantação tendo em vista as suas dimensões parecidas com de um grão de arroz. E juntando tudo isso, a indicação do melhor lugar para a sua implantação no homem, que é na mão, entre o polegar e o dedo indicador. Então não demorou muito para surgir no meio cristão a ideia de que o chip seria a marca da besta. Naquele mesmo momento, naquele mesmo período, surgiram muitas outras ideias. Muitas mirabolantes. Eu quero ainda citar aqui uma dessas, tendo em vista a grande aceitação que ela encontrou no meio evangélico, principalmente nos Estados Unidos, da onde ela veio, que diz que Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que nós lemos há pouco, ele na verdade é um enigma que busca nos levar a entender aquilo que está por trás do surgimento do anticristo. Vamos ler o texto novamente. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Conforme essa ideia, o texto ele não tem sentido em si mesmo. Há uma incoerência, e a incoerência está no fato de que ele começa nos ordenando para calcular o número da besta. Mas logo em seguida, ele nos fala que o número é 666. E isso é proposital, porque esse número 666, ele nos foi dado para que através dele nós cheguemos a identificar aquilo que está por trás, aquilo que proporcionará o surgimento do anticristo e o seu governo, que é a tecnologia, que é representada pela invenção de uma máquina, que é o computador, em inglês, computer, o qual deriva de uma palavra em latim, que é a palavra computare, que quer dizer calcular. Então, para fazer o vínculo, a relação dessa palavra computer com 666, eles apresentaram um cálculo, que eu não sei como é que eles chegaram nisso,
Nem sei quem inventou isso, mas o cálculo é o seguinte. Você pega o alfabeto, atribui a cada letra do alfabeto um múltiplo de 6, começando com a letra A igual a 6, a letra B então 12, a letra C 18, até chegar na letra Z, como 156. Então você elaborou então uma legenda, como essa que eu estou te mostrando aí embaixo. Aí você então pega a palavra em inglês computer e substitui para cada uma daquelas letras o valor correspondente nessa legenda. E o terceiro passo, você faz um somatório desses valores. E você vai encontrar então o enigmático número 666. Isso parece até muito interessante. Mas muitos consideram essa ideia como uma tremenda besteira, como uma invenção de um lunático. E eu não posso tirar a razão dessas pessoas, porque essa é uma interpretação que fere todas as regras da hermenêutica. Agora, nós não podemos negar, gente, que a invenção do computador é uma peça fundamental em todo esse longo processo para o surgimento do anticristo. Isso nós não podemos negar. Então o que eu quero mostrar para vocês até aqui é como que mudou a noção desses cristãos que agora conseguem perceber que por meio da tecnologia o anticristo sim, ele pode exercer esse controle. E que a marca da besta não é simplesmente uma tatuagem, mas ela poderá ser, na verdade, um dispositivo a ser implantado no homem. Agora vamos trazer essa linha do tempo, lá do ano 2000, para os dias atuais, para os nossos dias. Quando paramos para refletir na impressionante rapidez e impacto das transformações que ocorreram em nossa sociedade, nesse curto espaço de tempo, principalmente nos últimos 5 anos, é impossível não ficar impressionado, gente. É impossível não perceber que nós estamos vivendo uma fase crítica da nossa história. Eu quero que vocês observem apenas 3 exemplos que eu vou citar aqui. O primeiro é: o sistema financeiro mundial está prestes a passar por uma grande reformulação. Nós já estamos vendo o dinheiro em papel sendo rapidamente substituído pelo dinheiro plástico, que são os cartões. Só que isso inevitavelmente fluirá para a moeda digital, através da tecnologia do blockchain. Apesar dessas criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e outras estarem enfrentando um grande problema aí, né, de aceitação, de regulamentação, não há como evitar isso. Não há como parar essa tendência. Isso vai acontecer. E esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é: as pessoas estão cada vez mais dependentes da internet. Internet para trabalhar. Internet na escola. As crianças já estão sendo obrigadas a fazer pesquisas na internet. Internet para o lazer, internet nos relacionamentos. E com isso, nós estamos fornecendo informações sobre as nossas vidas cada vez mais para a grande rede, através das redes sociais, de sites de compras, de mecanismo de buscas, onde nós fazemos algum tipo de pesquisa. De, por exemplo, algo que está crescendo demais nos últimos tempos, que é a internet das coisas, ou IoT, que são dispositivos, objetos que nós usamos no nosso dia a dia, que estão sendo conectados à internet para serem ou controlados remotamente ou apenas para transmitirem dados para o meio exterior. Que de alguma forma eles estão transmitindo informações sobre as nossas vidas, sobre a nossa rotina. Então observe que o mundo está totalmente conectado e vai ficar mais conectado, tudo conectado. E a gente não consegue perceber que essa grande informação que está sendo fornecida da nossa vida, ela será usada, e já está sendo usada, claro, por poderosos softwares de inteligência artificial para produzir
um perfil cada vez mais real sobre quem nós somos, sobre as nossas preferências, sobre o nosso temperamento, sobre a nossa crença. E esse é um ponto muito importante nesse contexto. O terceiro ponto, eu quero que você pegue isso junte à questão da poderosa evolução computacional que nós chegamos. No caso aqui a nível de hardware, onde nós já estamos falando sobre computação quântica. Os processadores quânticos, eles são capazes de executar tarefas em termos de segundos, enquanto que um computador normal, ele levaria anos e anos e anos para executar a mesma tarefa. Algo que há poucos anos atrás era uma utopia, hoje gigantes como a NASA, a Google, a IBM e outras já estão utilizando um equipamento desse tipo. Agora, esses três exemplos tão importantes, eles são a pontinha de um grande iceberg chamada a quarta revolução industrial, que nós iremos abordar no próximo vídeo. Só que eles já são mais do que suficiente para que nós, que vivemos agora, nesse período, possamos compreender não apenas que o anticristo ele conseguirá exercer o controle através da tecnologia, mas que a plataforma pela qual esse anticristo poderá surgir e governar, ela já está em seus detalhes finais para a sua conclusão. Nós já estamos vendo que a sociedade está sendo conduzida a uma escravidão tecnológica muito clara nos dias de hoje. Então, quando falamos agora sobre a marca da besta, lembra que nós vimos que primeiramente ela foi considerada como uma tatuagem. Depois, há pouco tempo atrás, fluiu para a questão de um chip a ser implantado na mão, ou na testa, como alguns falam. Mas hoje, essa ideia já está fluindo para o transhumanismo. O que é o transhumanismo? Basicamente, o transhumanismo ele é a transformação da condição do homem através da implantação de dispositivos tecnológicos, como um chip daqueles, só que muito mais evoluído, com muito mais aplicações, nós vamos falar isso de uma maneira mais detalhada, buscando então corrigir deficiências do homem que existam, ou para o seu empoderamento. Uma palavra muito utilizada hoje. O empoderamento do homem através da união com a máquina. Tem muita gente animadíssima com isso, querendo que isso chegue cada vez mais rápido para ela, que ela possa ter acesso e torne mais barato para que ela possa fazer uso disso. Existe muita gente querendo se unir a isso e já estão fazendo isso. Agora, nós sabemos que por trás disso a verdadeira intenção é fazer esse homem um escravo num nível sem precedentes na história do homem, da humanidade. Tudo isso nós veremos de uma maneira muito mais detalhada nos próximos vídeos, em que eu quero mostrar para vocês que quando nós analisamos a velocidade com que a tecnologia ela avançou nos últimos dias, não há como nós não percebermos que as peças que estavam faltando nesse grande quebra-cabeça escatológico, nesse complexo quebra-cabeça, elas já começaram a aparecer, nos mostrando que nós estamos muito próximos de adentrarmos aquele período mais difícil da história da humanidade, também chamada de a 70ª semana de Daniel.
Então, para atingir tudo isso, esses objetivos, nós iremos abordar 3 pontos importantíssimos, que é o crescimento exponencial do conhecimento humano, focado na tecnologia, claro, o nível tecnológico que nós alcançamos hoje, e vamos abordar para isso a 4ª Revolução Industrial, e em terceiro, o que vem pela frente. E o enfoque principal, nesse caso, será para mim o assunto mais importante de todo esse tema, que é a inteligência artificial. Eu espero você lá então, que Deus te abençoe poderosamente e até lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho